Oi, eu sou a May Mortari e hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha leitura de Ana Vestida de Sangue, da Kendare Blake. A história é dividida em 2 livros e aqui no Brasil eles foram publicados pela editora Verus com tradução da Cecília Camargo Bartalotti. O primeiro livro, que é esse daqui, Ana Vestida de Sangue, ele foi publicado originalmente em 2011, mas só chegou aqui no Brasil em 2016. E o segundo livro da duologia, A Garota dos Pesadelos, é um livro originalmente publicado em 2012 na gringa, mas que aqui no Brasil só chegou em 2018. A gente não tá falando de nenhum lançamento, mas esse foi o primeiro contato que eu tive com a escrita da Kendare Blake e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas impressões de leitura e o que eu achei da história e da narrativa dessa autora, que escreve um YA bem diferentão, um YA meio dark, com vários elementos de terror e fantasia que eu vou contar pra vocês aqui aos poucos no vídeo. Apesar de eu comentar as minhas impressões de leitura, não vai ter spoilers, então não precisa se preocupar se vocês ainda não leram. Esses livros contam a história de um adolescente chamado Teseus Cássio Lowood, o Cass, tem esse nome esquisito, mas ele prefere ser chamado só de Cass e isso ajuda bastante durante o livro. Ele tem um trabalho sobrenatural, ele é o responsável por encontrar espíritos que acabaram ficando presos aqui no nosso plano e enviar eles definitivamente pro além. Esse é um trabalho que o Cass herdou do pai dele, que também morreu sob circunstâncias que a gente ainda não conhece no começo da história, mas que vão se revelando aos poucos pra gente e que tem tudo a ver com esse trabalho sobrenatural deles e também com a arma que eles usavam pra isso. O Cass, ele tem um Atami, que é um punhal cerimonial, que é a arma sobrenatural dele, que ele usa pra fazer os envios dos fantasmas. Eu tô me segurando muito pra não falar que ele mata os fantasmas, mas é basicamente isso que ele faz. Ele ataca esses fantasmas com Atami e então eles são enviados pra outro lugar. O problema é que o Cass, ele não sabe basicamente nada sobre essa arma que ele usa. Ele sabe que ele tem uma ligação com ela, ele sabe que foi herdado do pai, ele acredita que essa seja a ligação que ele tem, uma ligação de sangue mesmo, de família, mas ele não sabe nada, ele não sabe o que acontece com os espíritos quando ele envia eles e ele não sabe pra onde ele tá enviando esses espíritos. Basicamente só Deus sabe. Desde a morte do pai, o Cass, ele mora só com a mãe dele, que é uma bruxa, e também com o gato dela, que é um farejador de espíritos, só que eles precisam se mudar muito. Isso acontece porque o Cass, ele tem vários informantes por aí que vão informando pra ele, vários informantes que vão informando, que vão avisando ele dos fantasmas que ele precisa enviar pro além e que ele precisa resolver. O Cass, ele ataca exclusivamente fantasmas que estejam causando problemas aqui no nosso mundo, ou seja, fantasmas que tenham matado pessoas no plano real. E com todo esse background, a nossa história começa propriamente quando Cass recebe uma mensagem de um dos informantes dele, um gótico de Nova Orleans chamado Margarida Bristol, e o Margarida conta pra ele sobre esse fantasma de uma menina que foi assassinada aos 16 anos, em 1958, chamada Anna Korlov, mais conhecida agora como Ana Vestida de Sangue. A Anna acabou virando uma lenda urbana na cidade de Thunder Bay, no Canadá, e muitos dizem por aí que ela mata todo mundo que se aproxima da casa onde ela viveu na década de 50. Então o Cass, ele e a mãe dele e o gatinho deles viajam pra Thunder Bay pra resolver o mistério desse fantasma chamado Ana Vestida de Sangue. Chegando em Thunder Bay, o Cass se aproxima de 2 pessoas do colégio, a Carmel, que é a garota mais popular da escola, aquele clichê, mas ela é muito além disso, mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho no vídeo. Ele se aproxima da Carmel porque ele sabe que, sendo uma garota super popular, ela é a pessoa certa pra ele perguntar sobre lendas urbanas e sobre fofocas da cidade também. E a segunda pessoa é o Thomas, um bruxo telepata que aborda ele do nada. Uma noite, durante uma festa, o Cass, ele acaba desafiando várias pessoas a levarem ele até a casa onde moraria o fantasma da Ana Vestida de Sangue. E essas pessoas que levam ele são a Carmel e um grupo de caras que o Thomas já tinha avisado o Cass, que são caras super escrotos da cidade, assim, aquela gangue de homem escroto de escola americana que a gente vê em tantos filmes como um grande clichê. E esses caras, quando eles chegam na casa da Ana, eles acham que seria super legal se eles batessem na cabeça do Cass com um pedaço de pau e deixassem ele sozinho dentro da casa, assim, só na companhia da lenda urbana mais assustadora da cidade. E o que acontece depois disso, vocês vão ter que ler pra descobrir, mas o Cass, ele se envolve em um grande mistério aqui, em uma grande aventura, e ele precisa da ajuda da Carmel, do Thomas e de algumas outras pessoas da cidade para descobrir o que faz da Anna Korlov um fantasma mais difícil e mais diferente que ele já enfrentou. Eu já tinha comprado o primeiro livro da duologia faz bastante tempo, mas eu enrolei muito pra ler,
Só que assim, no momento em que eu peguei ele pra ler, eu li ele basicamente em uma sentada só e já emendei a leitura do segundo livro, que é A Garota dos Pesadelos. Eles são praticamente o mesmo livro, os dois são bem curtinhos, são cerca de 250 páginas cada um deles. E o segundo livro, A Garota dos Pesadelos, ele continua a história do Cas Lowood e do pessoal e da Anna Korolov 6 meses depois do encerramento da história do primeiro. Então ele é totalmente dependente do primeiro livro. Você precisa ler ele na ordem certinha pra entender bem o que tá acontecendo aqui. A gente até tem um certo encerramento pra história do primeiro livro, Ana Vestida de Sangue, mas ele é um daqueles encerramentos que deixam a certeza de que a gente tem que correr e ler o próximo livro pra descobrir qual vai ser o encerramento definitivo dessa história. Pra vocês terem ideia, a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei de ler Ana Vestida de Sangue foi entrar no site da Amazon e encomendar o meu Garota dos Pesadelos, porque eu queria ter começado a ler ele no mesmo dia se eu pudesse. Eu quase comprei e-book pra começar a ler no mesmo dia, mas eu queria ter o físico já pra eu completar a coleção, já que são só 2. E eu achei uma leitura super rápida, e agora eu vou comentar um pouquinho pra vocês sobre os pontos que eu gostei da história e o que eu não gostei tanto, e como eu avalio essa leitura e se eu recomendo pra vocês. Essa foi uma daquelas leituras que me deixaram ávida e eu tinha que terminar de ler pra descobrir o final da história. E pelo menos pra mim, eu devo isso a 3 méritos da autora que eu vou contar pra vocês. O primeiro mérito da autora é a narrativa. Eu não conhecia a narrativa da Kendra Blake e eu adorei. Ela tem uma narrativa super simples e direta, mas com aprofundamento e com desenrolar quando necessário. Ela trabalha do ponto de vista do Cas Lowood, com uma narração em primeira pessoa, e a sensação que a gente tem quando a gente tá lendo é que a gente tá aqui o livro inteiro espiando por cima do ombro do Cas, tentando acompanhar o que tá acontecendo com ele, torcendo por ele. Então a gente consegue ficar super próximo do Cas e também dos amigos dele e das pessoas que estão envolvidas nessa história. E isso me leva ao segundo mérito que eu coloco pra essa autora, que é o desenvolvimento dos personagens dentro da história. Todos esses personagens, eles são personagens bem desenvolvidos e que têm uma voz própria. Eles não são personagens genéricos, sabe? Aqueles personagens que a gente não sabe muito bem o que eles estão fazendo e que eles estão aqui mais pelo plot. Não, os personagens da Kendra Blake, o plot tá aqui pra eles e é o tipo de história que eu gosto mais, porque a gente consegue se envolver com os personagens individualmente ao longo da história. Inclusive a Carmel, que eu achava que ia ser a personagem mais genérica por conta do perfil dela e o perfil da história, tem um desenvolvimento muito bom e um aprofundamento muito legal quando necessário. E o Thomas, o bruxo telepata, ele tem um desenvolvimento que eu achei melhor do que o desenvolvimento do próprio Cas Lowood, principalmente no segundo livro, que eu vou contar um pouquinho mais daqui a pouco. E o que foi pra mim o terceiro mérito da Kendra Blake foi o fato de que ela não subestima os leitores em nenhum momento durante o livro. E apesar da escrita dela ser uma escrita simples e direta, a história dela não é uma história adolescente. Ela conta de uma forma adolescente, mas é uma história que poderia ser muito bem desenvolvida como uma história de terror. E eu gostei bastante disso, porque não rola aquela sensação que a gente tem de que o autor tá segurando a mão na história porque ele não quer chocar tantos adolescentes. Eu acho que é uma história de terror contada na medida certa. Ele não é nem de mais e nem de menos pro público dele. Eu acho que ele tá, assim, muito bem desenvolvido esse livro, e um grande mérito da autora e de toda a equipe por trás desse livro, de terem encaixado ele perfeitamente com o público-alvo. Inclusive, as capas desse livro são incríveis. Eu sou apaixonada pelas 2 capas, eu acho as 2 maravilhosas. E se eu fosse adolescente e tivesse visto esse livro numa livraria, eu com certeza queria comprar, e basicamente foi o que aconteceu. Eu nem sou adolescente mais, mas eu vi na Amazon e eu comprei pela capa, assim. E não me iludi em nenhum momento com essa história. Ele é exatamente o que essas capas aqui estão contando pra gente. E eu gostei bastante de ele seguir tanto a essência da história e ser tão conectado com o visual, a história, a narrativa, tudo assim, perfeitinho. Agora, uma coisa que me desanimou um pouquinho na leitura, além da falta de representatividade desses livros, onde todo mundo é adolescente branco e classe média ou rico, a gente tem o fato de que eu achei o desenvolvimento do segundo livro, eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar no desenvolvimento. Teve um momento desse livro em que eu não sabia onde ele ia chegar e eu já tava na metade, então isso me desanimou um pouquinho da história, porque no primeiro livro a gente tem um propósito bem estabelecido desde o começo, que pode até mudar ao longo da história, mas que sempre existe. Agora no segundo livro ele começa um pouquinho perdido, demora um pouquinho pra engrenar, pra pegar o ritmo, mas no final eu achei que ele até conseguiu acompanhar. No segundo livro a gente tem alguns desenvolvimentos de personagem que me deixaram a desejar também.
E a questão do final, que apesar de ter sido satisfatório, eu acho que ela tentou encurtar ou deixar ele um pouco mais simples do que ele deveria ter sido. Eu gostaria de ter sentido mais sentimento nesse livro, da forma como eu senti no primeiro, que foi um livro que me deixou, assim, ansiosa. Eu fiquei muito envolvida com a história do primeiro e não tão envolvida com os sentimentos dos personagens e com a história do segundo livro. Então, pra mim, esse foi o ponto negativo. Tanto é que quando eu classifiquei no Scooby, eu classifiquei o segundo livro com uma nota mais baixa do que o primeiro, porque pra mim o começo dessa história acabou sendo mais satisfatório do que o final. Mas, de qualquer forma, foi uma excelente escolha de leitura pra mim. Eu achei que teve tudo a ver com o estilo de coisa que eu gosto de ler. Eu acho que, no geral, Ana Vestida de Sangue foi um excelente primeiro contato pra mim com a escrita da Kendare Blake. Eu até já comprei mais um livro da autora pra eu ler, uma nova trilogia que eu quero falar pra vocês em breve. Eu acho que ele cumpriu o papel dele de me apresentar a autora e eu só espero que essa próxima trilogia da Kendare Blake que eu vou ler tenha um desenvolvimento do meio pro fim tão bom quanto do começo pro meio, que foi o que eu achei que foi a grande falha de Ana Vestida de Sangue. No fim, eu vou deixar esse livro como uma super recomendação pra vocês. Ele tem romance, tem terror, tem fantasia, tem aventura, ele tem um pouquinho de tudo que ele se propõe a ter. Falo com tranquilidade que o primeiro livro, Ana Vestida de Sangue, foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano até agora. A gente lê até o final, né? Apesar do segundo livro não ter sido tão bom quanto o primeiro, ele também não foi um livro ruim, pelo menos pra mim. Caso você queira comprar agora esse livro físico ou digital, usa o meu link na Amazon aqui embaixo para eu saber que você aceitou essa minha recomendação, aceitou esse meu convite para conhecer o universo de Caslow Wood e Anna Korolov, escrito pelas mãos da Kendare Blake. Na quarta-feira eu vou lançar um vídeo para nossa série Perguntas Fantásticas, que foi completamente inspirado pela leitura de Ana Vestida de Sangue. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho caso você ainda não tenha ativado, para você saber quando esse vídeo e os próximos vídeos do canal estiverem disponíveis por aqui. O que vocês acharam dessa história? Se você gostou, comenta aqui embaixo pra mim e me conta também qual é a sua recomendação de história com fantasmas assassinos e armas místicas misteriosas. E deixa seu like aqui embaixo também pra ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais pessoas. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau, tchau!